E aí, gente, era nem isso aqui, episódio 70 do Princípio Econômica Podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema diferente, tem a ver com uma commodity, que é associado a um tema que não é só aplicável para o Brasil, especificamente, mas metrópoles que vou citar na Austrália, nos Estados Unidos, em alguns lugares específicos, como Melbourne, Reino Unido, enfim, grandes metrópoles normalmente têm esse problema, ou são normalmente adotadas pelo governo ou por instituições do governo, até alterando decisões que seriam por parte de empresas privatizadas. É, cria um problema, né, na prática. Eu vou citar alguns autores normalmente da escola austríaca, como Rothbard. Eu vou citar Chris Brown. Não, Chris Brown que você talvez pense que é, né? Vou citar o David Liebend, o Ryan McMakin, entre outros, né? Em relação a esse tema, né? Também o Andrew Moran. Então, vou citar bastante o Mrs. White e Mrs. Dade, né? Que os autores são da escola austríaca no geral. Em relação a esse tema específico. Então, esse tema tem a ver com o controle da oferta de água, né? Como que funciona, né? Basicamente, toda metrópole ela tem uma demanda inelástica de energia, água, é, bens de consumo. Quando a gente fala de inelástico, o preço não afeta a demanda, né? A demanda é contínua. Porém, por uma constrição na oferta, o preço tende a aumentar, por exemplo. O Hotpot vai dar um exemplo com laranjas, né? Mas eu vou dar um exemplo com uma commodity simples como arroz. Quando a oferta de arroz no mundo, é trading de arroz, né? Porque você tem futures de commodities que as pessoas podem investir em arroz. Você pode investir em derivativos de arroz. Contratos futuros, né? De 3 meses, uma semana, não importa. Em relação a se o preço do arroz vai subir ou descer. Se você apostar que o arroz vai descer de preço, é short selling. Se você é, acredita que vai subir, aí no caso é um long, por exemplo, uma long call. Então essa noção de você investir em uma commodity, né? As flutuações de preço de commodity, elas dependem da oferta. E essa oferta, se ela é orgânica, né? Se não tem nenhum governo ou até instituição negando a oferta dela. Então, basicamente, é uma oferta orgânica, né? Uma oferta que não que pode abaixar ou diminuir por razões que nem são controláveis, né? Sejam por empresas ou governos. E essas razões não sendo controláveis, você não. A oferta vai mudar. As flutuações da oferta. Oferta significa quantidade, né? Essa commodity vai mudar. E você tem uma coisa chamada utilidade marginal, que é a utilidade daquele bem ao longo do tempo. E tem uma equação associada à utilidade marginal. Você pode fazer como uma derivada. E essa utilidade marginal, ela tende a ser decrescente, né? Quando você mais aumenta a quantidade da commodity, por exemplo, quanto mais tem arroz no mercado, mais o preço diminui, porque o shelf life, o tempo de vida do arroz, ele é fixo, né? E tem um shelf life mais ou menos médio. Então, os produtores e distribuidores têm que vender rápido, né? Até o wholesale price no mercado, que é o preço final, também é, tem que abaixar, porque senão não vai vender. Porque você tem uma commodity, que é um bem inelástico, né? Mas que, obviamente, você não quer ter dead weight loss, não quer ter falta, né? E mesmo assim a empresa pode lucrar mais, porque ela tá vendendo mais quantidade. Quanto questão da oferta. Se ela não consegue vender no seu próprio país, cidade, ou o que for, nação, essa quantidade, ela vende o surplus, né? Então vamos supor que sobrou muito. Ela vende o surplus por um preço até menor pro exterior, exportação. É normal, sempre o surplus é vendido pra fora, né? Ou, ou dependendo da empresa, talvez seja o surplus ser vendido pra nacionalmente, tá? Porque às vezes a empresa exporta mais, somente carne de primeira. Eu lembro de professor de geografia, que primeira vez que eu vi na minha vida que a carne de primeira é exportada pra fora, né? A melhor maçã é aquela exportada pra fora, não é que vende aqui, que é normal. Que o país ele quer sempre exportar o melhor pra fora pra que ele tenha compradores melhores possíveis, né? Quantidade de inflow de capital para isso maior. Então, um grande ponto.
que qualquer commodity, água também é uma commodity, energia também é uma commodity. Tem uma coisa chamada utilidade marginal, decrescente. Mais a quantidade aumenta, diminui. Por exemplo, o inflow de ouro para a Espanha durante a descoberta do Novo Mundo. Então, como é o nome? Ramon Cortés na Espanha, Américas e coisa do tipo. Gerou um inflow de ouro muito grande, né, nas minas do Chile, Peru, que foi para Espanha. A utilidade marginal do ouro caiu, que era a moeda da época, né? Era com lastro em ouro. Isso gerou inflação. Então a inflação foi gerada pelo aumento, a escola de Salamanca fala sobre isso, da quantidade de ouro no país. Então, a utilidade marginal do ouro decresceu, porque tinha mais ouro, a ponto que ficou uma commodity abundante, né? E às vezes tem uma commodity que tem uma utilidade marginal maior até, uma utilidade real maior do que outras. Só que pela utilidade marginal decrescente, pela quantidade de ser tão abundante, por exemplo, ar. Ar é uma coisa que você não vive sem, né? Sem ar você morre. Numa sociedade, sei lá, específica em que o ar fosse rarefeito e que você precisasse usar, por exemplo, equipamentos, tipo astronauta da vida, pra ter acesso a ar. Tem até um livro, eu acho que é Martian Chronicles, que fala sobre esse tema, né? Esqueci o nome do autor, acho que é Ray Bradbury, alguma coisa assim. Mas o Martian Chronicles fala sobre isso. Imagina uma sociedade que você tem constrição de uma commodity tão importante como o ar. Nesse caso, ela vira uma commodity não abundante, mas com preço. Um preço relativamente alto, porque você é um bem extremamente inelástico, né? Ou sem ar por uns 5 minutos, você acabou. E então, por que você não paga por ar? Porque é tão abundante, porque você não precisa pagar por ar numa situação normal. Por oxigênio em si, numa situação normal. Embora é vendido, mas em outros contextos médicos, né? Então, quando uma oferta ela diminui, naturalmente o preço aumenta. Isso é normal. Esse é o mais básico de economia. Primeira aula de economia e commodities, você tem que aprender isso. É o básico. Causa, utilidade marginal decrescente. Então, é uma utilidade e obviamente é fácil de entender, é fácil de definir. No fim, é uma utilidade subjetiva, mas é uma questão, uma commodity, um bem, né, de necessidade óbvia. Inelástico, o preço não afeta a demanda. Então, esse é o ponto. Porém, tem um problema que é recorrente em vários países, que é o controle da oferta, por exemplo, de água em países, por exemplo. Vou citar o exemplo do Chris Brown, num paper chamado The Water Wizards of Oz, ou Os Magos da Água de Oz, né? Referência, obviamente, ao Mágico de Oz. Ele vai dizer, no mês dele, em fevereiro de 2009, este é especialmente o caso da água em Melbourne, Austrália, e já se verifica há pelo menos uma década. Embora o abastecimento de água seja em muitos aspectos uma questão complexa, compreender a escassez econômica dela não é. Então, como eu disse, qualquer commodity, a oferta diminui, até de forma orgânica, o preço aumenta. É óbvio. Tipo, óbvio, é a coisa mais básica. Isso é tão básico que alguém não saber disso é simplesmente abominável no setor administrativo de commodities. De uma commodity, né? O governo atribuiu a escassez de água à seca e alterações climáticas, né? Então, sempre uma desculpa para causas que você não controla. Desculpa, isso não é controlável. E você tem uma demanda inelástica numa metrópole muito grande, como São Paulo da vida, que eu já vou falar sobre. Obviamente, tu tem uma demanda contínua por água. E normalmente são empresas que usam água, mais do que as casas, né? Elas que acabam com a água normalmente. Embora as secas possam ser causadas pela escassez de água, ele vai dizer, né? A escassez de água é causada pela abundância do controle governamental. Apesar das reduções quase anuais nos reservatórios de água em Melbourne, os preços reais não aumentaram significativamente. Então, os preços não aumentaram. Só as reduções anuais de água e constrições na oferta. E atualmente a Comissão de Serviços Essenciais fixará o preço para o próximo período de 5 anos. Ou seja, eles não vão aumentar em relação à quantidade de oferta. Eu já disse que é uma lei básica de commodities.
A oferta constrange, diminui, o preço aumenta. É a lei básica. Isso significa que, independente do abastecimento ou de qualquer número de variáveis e incertezas, os preços reais permanecerão os mesmos durante 5 anos. Por outras palavras, espera-se uma escassez contínua. Agora, por que eles não alteram o preço? Um ponto importante a ser levantado, o mais importante na minha opinião. A maior parte do preço do valor da água e da energia e de outros bens básicos de consumo, inelástico, no Brasil e no mundo, é imposto. Somente no Brasil. Se você tira totalmente o imposto de água, o problema de preço em relação a você ajustar o preço à oferta, né? Então diminui as ofertas, tá tendo pouca chuva, aumenta o preço. As pessoas usam menos água. Conscientização, cara, é inútil. Tem que mudar o preço. É assim que funciona. Todo commodity funciona assim. Não seria diferente de água. As leis das commodities se aplicam para água, para ar, para qualquer energia, para qualquer coisa. Embora o ar você tem que ter um preço para você transformar em oxigênio para ser usado em máquinas, né? Mas enfim. E armazenamento, enfim, eu tenho um custo maior que o normal. Mas o grande ponto é que é uma questão de oferta. A oferta ela vai mudar por questões incontroláveis, mas quando muda você tem que aumentar o preço. É normal, cara. Isso é normal pra qualquer commodity, não um injusto. E as pessoas. Se você tem até um sistema de supply chain, eu já li. Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa de material de construção que a minha chefe ela comprava revistas do setor de energia, né? Eu li bastante sobre Smart Supply Chain na época, né? Isso há 10 anos atrás. Não, quase 10 anos atrás. Sobre Smart Supply Chain, que é basicamente, no setor de energia, uma forma de você ter um grid de energia que permite um acesso à informação associada aos seus gastos de forma mais clara. Até, de repente, por celular. Por celular você conseguiria, essa Smart City, entre aspas, não é uma coisa tão complexa assim. Ver a quantidade de... Porque, por exemplo, eles conseguem calcular o tanto de água que você... O quanto eles têm que precificar em relação ao quanto você usa de água ao longo do tempo. Seria bom se isso fosse demonstrado no celular, de forma clara, tanto de litros, blá blá blá, que você usou e coisa do tipo, pra você entender os seus gastos atuais. Então, em vez de você só saber no fim do mês, a quantidade, você vê em tempo real esse valor. O quanto tá sendo cobrado de imposto, blá blá blá. Na minha opinião, quando você tem faltas de reservas, você tem que o preço tem que ser de mercado e, obviamente, tirar o imposto. Não só diminuir, tirar totalmente. Se você tira totalmente, numa situação, entre aspas, de calamidade, então 30% de reservas. Reservas aqui que são usadas para Sabesp, por exemplo, em São Paulo, que eu já vou falar sobre, estão muito baixas. Tira imposto, preço de mercado. Simples. Preço de mercado você aumenta. Tu coloca no preço real de mercado que o imposto é apenas o surplus, é um valor inútil aquém da commodity em si. E as pessoas vão se ajustar à questão para não pagar mais, para não pagar tanto. E, obviamente, tirar todos os benefícios de empresas e tal que usam água barata. Barata não, vai. Nesse caso, só nos Estados Unidos. No caso de agricultura, alguns países, alguns estados que têm agricultura nos Estados Unidos, você tem exemplo de subsídio para empresas de agricultura gastarem mais água, né? Com um preço menor. Esse é um problema também. Mas aí nos Estados Unidos, não sei se no São Paulo é um problema. Mas esse é o ponto. Tu tem que regular o preço em relação à oferta. Então, tu aumenta o preço. Essa é a coisa mais simples. Recentemente tá tendo uma alteração da pressão. Teve uma alteração da pressão e racionamento de água da Sabesp. Não deveria fazer essas coisas. Racionamento e diminuição da pressão não é uma solução. A solução é aumentar o preço. Mais nada. É isso. Nessa commodity. E o Rothbard, ele vai falar sobre o tema de forma categórica, mas eu vou falar posteriormente. Bom, o David Labange, num paper chamado Water Shortage, uma pergunta, né, de outubro de 2000, ele vai dizer: suponhamos que dessemos ao Sr. Krantz, aqui é um exemplo, tá? A escolha entre ver suas plantas morrerem ou pagar $10.000 pela água para mantê-las vivas, né? Vamos supor que foi um aumento substancial no preço.
Mas ele trabalha com isso, né? Enfim. Parece que pelo menos razoável sugerir que ele estaria disposto a pagar 10 mil para salvar 50 mil em plantas. Então, obviamente, o valor que ele perde em não é, permitir que suas plantas tenham o suficiente para sobreviverem e para fazer a venda, vamos supor que são saladas ergogênicas, enfim. Ele precisa de suficiente de água para manter elas vivas e conseguir vender elas posteriormente. Então, obviamente, está no maior interesse dele, mesmo que, o preço aumente, obviamente vai ter um aumento de custo, e é dado pela oferta de água, cara. A oferta de água tem relações orgânicas, ambientais que não mudam. E que não necessariamente são causa do ser humano a questão da diminuição. Ele vai dizer, mas com a sabedoria típica de burocratas que acreditam que uma regulamentação única para todos é eficiente, eles não ofereceram a escolha ao Mister Krabs. Consequentemente, o único resultado para ele é a destruição de 50 mil em estoque. Então ele ficou sem oferta de água. Ele não tinha a opção de pagar mais por ela. Então, como eu disse, é uma commodity. Baixa a quantidade, você aumenta o preço. É simples, cara. Você pode falar, mas como assim a solução é tão simples? A solução é simples, mas normalmente progressistas, né? Não entendem o básico de economia. O Rothbard vai estar com o próprio Friedman, né? O chicaguista vai falar a favor dessa política, né, de controle da oferta, né? Já tem um provérbio bíblico que diz que, até vou pegar aqui, aquele que restringe a oferta de arroz não tem sabedoria. Deixa eu pegar aqui. É uma manipulação da oferta, nesse caso estatal, né? Então é aquele que retém o trigo, na verdade. Tem o trigo. Provérbios 11:16. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça de que o vende. Agora eu vou pegar a NAA. Acho que é RC. Provérbios 11:6, a nova Almeida atualizada, que é outra versão que eu acho melhor. Somente no Antigo Testamento. É 11:16? É 11:26, na verdade. Vou pôr aqui NAA. Provérbios 11:26, não é o 16, não. Não, é isso mesmo. Aquela, na verdade, é a versão da NAA. O povo amaldiçoa quem retém o trigo. O que é quem retém o trigo? Aquele que restringe a oferta. Ele tem a oferta, mas ele quer manipular o preço. Porque, como eu disse, você constrange a oferta. Basicamente, por exemplo, tu é um grande player de mercado de cevada, trigo, arroz. Se você retém a oferta e não vende, fala que tem menos. Não vende para quem quer comprar. O preço vai aumentar de mercado. Se você tem um impacto de mercado substancial. Isso, na minha opinião, é moral. Eu achava que não era imoral. O Tibard, eu já vi um exemplo que ele falava que não era imoral. Eu acho que, quando eu li essa passagem de Provérbios, entendi, eu vi que isso era imoral, cara. Manipular o preço de mercado é imoral. Tu tá manipulando o preço porque você foi incapaz de prever as flutuações de mercado. Você faz trading dessa commodity, né? De trigo, por exemplo. Tu retém porque você quer ter lucro, mas a razão de você não ter lucro foi porque você foi incompetente em relação a suas decisões de calendário de mercado em relação ao seu trade. Então a culpa é sua. Essa é a minha visão. Então você não pode manipular o preço de mercado de forma contrária ao benefício do seu próximo. Você controlar a oferta é por design imoral. Não importa quem faça, governo, empresas, você controlar a oferta é imoral. Se por algum motivo você vai ter uma perda por causa da flutuações de preço, tu que errou na sua antecipação no mercado. Então o cara faz trading de algodão, por exemplo. A flutuação do preço está muito baixa, né? Ele restringe a oferta para tentar aumentar o preço. Mas você que não previu, não conseguiu entender a flutuação futura do mercado corretamente na sua arbitragem, né, de comprar de repente algodão do produtor a um preço barato para vender para um preço obviamente mais caro para distribuidores, que é assim que fazem trade
café, todo tipo de commodity, né? Arroz, trigo, que você pensar. Além das flutuações de oferta e demanda no mercado de futures, né? Que é um mercado que, no fim, a gente tá falando de commodities físicas, né? Então tem uma flutuação, um fluxo de commodities físicas em barcos, navios, na verdade, ao redor do mundo. Basicamente essa noção, mas o grande ponto é que você reter a oferta é imoral. Aqui é direito, tá? É imoral você reter a oferta, até na legislação brasileira. Mas eu creio que esse provérbio bíblico, ele declara isso de forma correta, né? Provérbios 11:26. Aquele que retém a oferta é falta de sabedoria, né? Então, não é justo reter a oferta. Agora, o provérbio nada disse de você aumentar o preço. Se a oferta tá baixa, por razões incontroláveis ou qual forem, né? Aumentar o preço natural. Essa é a lei básica das commodities, cara. É a básica a lei básica da utilidade marginal decrescente, é os pontos principais da economia. Somente da escola austríaca. Outro ponto do Ryan McCann, no artigo Water, subsídio de água e falta de oferta no Ocidente americano, né? Vou traduzir logo para ficar mais fácil de entender. No Mises Daily, em outubro de 2013, ele vai dizer: a escassez de água ocorre no oeste dos Estados Unidos, não porque muitas pessoas estejam dando descarga com muita frequência, né? Aqui é engraçado, né? Mas porque a agricultura, fortemente subsidiada pela água barata disponibilizada pelo governo, e subsídio quer dizer que o governo paga ela para as fazendas usarem mais. Isso se chama capitalista de meia boca, né? Capitalista falsificado, capitalista xing-ling, que se pensar. É o cara que depende do Estado pra sobreviver como capitalista, né? Ele é empresário, né? Mas ele depende do Estado pra sobreviver. Não é capitalismo, cara. Isso daí é meio que um novo neomercantilismo, cara. Basicamente isso. Então, por que é um neomercantilismo? Porque basicamente o Estado se beneficia de fazer subsídio para essas empresas, né? Embora eu não vou demorar nessa questão. Ah, se você aumenta o preço, eles vão pagar mais também. Essa água. Enfim. De fato, a agricultura utiliza bem mais de 80% da água utilizada nos Estados do Oeste. E a maior parte dessa água é armazenada, bombeada e desviada por meio de represas, bombas e aquedutos pagos pelo contribuinte americano. Ou seja, falta de água para a população americana, mas não para as empresas de agricultura que, por final, pagam mais barato ela por subsídio do próprio Estado, né? Então, ele beneficia. É uma questão uma questão seletiva, né? Somente de escolher onde racionar. Então, a gente vai racionar aqui, aqui, aqui. Não, a Faville não. A Faville você não raciona. Outras regiões, tipo, normalmente regiões periféricas, essa que a gente vai racionar, né? Isso é uma questão seletiva, isso é injusto. Por design, controle da oferta já é injusto, né? Enfim. Rothbard agora. Libertarian Forum, de junho de 1987, volume 6, número 6. Um artigo que ficou chamado no Mises Wire de Water Shortage, entre aspas. O shortage, né? Falta de água, no caso. Rothbard vai dizer: se, por exemplo, ocorre uma praga de laranja e a oferta de laranja diminui, há uma escassez crescente de laranjas e essa escassez é racionada voluntariamente aos compradores por meio de aumento espontâneo de preço. Então tá falta de laranjas, o preço aumenta. Por que o preço aumentou? Para equalizar a relação de oferta e demanda. A oferta tem uma constrição, a demanda continua a mesma, as pessoas ainda querem laranja, elas estão dispostas a pagar mesmo que o preço aumente. Se por outro lado há uma melhora na safra de laranjas, a oferta aumenta, a quantidade delas aumenta, o que induz os consumidores a comprar a oferta aumentada por um preço menor. Então, quando a oferta aumenta, o preço diminui, a utilidade marginal decrescente. Quando a oferta baixa, o preço aumenta. Que ainda tem uma demanda para uma quantidade que está menor. Simples, lei da commodities básica, né? Aí você pode falar, não, mas eu só sei essa com laranjas. Não, isso daqui não é só com laranjas, não. Você tem que saber isso daqui com
com maçãs, com trigo, cevada e com água também. Aí você pode falar, isso afeta os pobres, né? O Rothbard vai dizer. Alguém poderia perguntar, né? Mas os pobres não seriam prejudicados pelo aumento de preço de água pelo distrito de abastecimento? E a resposta, né? Não, pois todos reduziriam o consumo e a conta de água não diminuiria. Não aumentaria nesse contexto em relação à construção do uso, né? Ah, porém, tu só faz isso aumentando o preço. Em suma, os pobres não estão sendo prejudicados, o Rothbard falando, né, pelo preço alto, porque sendo forçados a reduzir o consumo, sua conta não aumenta. E também seria importante você ter um sistema de smart supply chain, que você pode ver o consumo de água continuamente no aplicativo do celular, autorizado pela empresa, né? No caso, Sabesp. Assim, o aumento de preço por uma empresa privada é sempre egoísta e opressor dos pobres, segundo eles, né? Mas, na verdade, é, a agência governamental monopolista que tá controlando essa oferta, né? Então, eu ia dizer, é a esse tipo de absurdo que nossos estatistas intrometidos estão sendo reduzidos, né? A pessoas que tiram a oferta da população sem agir de uma forma racional a lei mais básica das commodities. Essa lei mais básica da mais básica da mais básica. A oferta diminui, você aumenta o preço. Simples. Mesmo de um bem inelástico de consumo básico, né? Tem um problema no preço, ok, tira o imposto. É bom. O problema é resolvido. Mas pode falar, mas tá arrecadando menos. Você não quer ajudar pobres, cara. Então. não- É só se tirar totalmente, cara. Do distrito que está acontecendo esse problema, né? Resumo da obra, né? Tu aumenta o preço, não constringe a oferta. Nunca constringe a oferta. Isso é abominável. Você pode falar, mas você tá falando que há de infinito, conforme a oferta constrange, você tem que aumentar o preço. Sim, sim. É assim que funciona. Pode ter certeza que vai diminuir o uso. Mas, como eu disse, é melhor com o sistema de supply chain em que você consegue ver. Porque esses dados a Sabesp tem, né? Quanto a pessoa gasta. E mostrar esses dados para cada pessoa no seu aplicativo, com senha e tudo. Em relação a isso, né? De repente, digital, no celular, sei lá. Tem um artigo também do Patrick Barron. Government as the ultimate cause of tragedy of commons. Né? O governo como a última causa da tragédia comum. Ele vai dizer: observe que o principal problema resultante da tragédia dos bens comuns, como água, energia, o que for, é o esgotamento de recursos. É verdade que os primeiros a se apropriarem dos recursos se beneficiam, mas essa é uma apropriação única. Florestas privadas, pesqueiros, né? Poços de petróleo, minas de cobre, terras férteis, etc., renderão sua riqueza perpetuamente. In perpetuity, né? É o termo em inglês. Enquanto um saqueador não deixa nada para o futuro. Em outras palavras, os saqueadores comem o milho semeado. Tu tá falando disso no contexto de que a visão do governo, principalmente keynesiana, é a no deluge. Um termo em francês para depois disso o dilúvio, muito usado por Keynes. A questão é, sempre olham por curto prazo, curto e médio prazo, nunca por longo. Nunca olham pro longo prazo. O exemplo mais claro que ele próprio cita o autor, que é o Patrick Barron, é no socialismo. O socialismo você vê na União Soviética, ele tentou por um tempo, até bem, assim, destruindo populações inteiras, massacres em massa, mas no geral tentou por um tempo maior do que até poderia, por décadas, né? Mas no longo prazo é um sistema que nunca poderia sustentar, né? No fim colapsou por uma questão de petróleo e grãos, mas no fim não foi petróleo e grãos, foi o sistema em si. Então, o problema é que até com capital, cara, com o controle da oferta de capital, Banco Central, controle exógeno da oferta, reservas fracionárias e coisas do tipo, também é uma relação de curto prazo, né? Tem benefício, senhoriagem de lucro por parte dos primeiros emissores, através de senhoriagem no curto prazo. É uma coisa que o Nicolas Orez me fala, que eu falei no curso de economia do canal, da história de economia, que eu tenho que terminar ainda.
Tem muita coisa pra falar. Mas o grande ponto é que essas decisões já presas no delúgio, né, de curto prazo, curto e médio prazo, elas implicam em problemas de longo prazo. Até de médio prazo. Então, essas medidas, principalmente de constrição da oferta, primeiro, em questão de direito, né? É imoral. É imoral. Ponto. Se a gente definiu já, usando Provérbios 11:26, que é imoral, não deveria ser feito. No contexto dessa Bespa atual, do que ela fez recentemente, reduzir a pressão e é, racionar, é errado. É errado por design, é uma questão de direito. Eu creio que direito, na minha visão, tem a lei da não contradição. Se a proposição que restringir a oferta é errado é verdadeira, então você fazer isso é imoral, não importa como. No geral, né? Porque lei é um trâmite mais complexo, né? Mas no geral, exceções não inibem a regra, tá? Mas no geral, tu construir uma oferta errada. Então, do ponto de vista de direito, eu creio que constitucional é na legislação, mas eu acho que o próprio governo constranger a oferta é imoral. Normalmente, quem não pode constranger a oferta são as empresas, né? Mas o governo pode. O que é contraditório, né? No Código do Consumidor tá dizendo lá que você não pode constranger a oferta, né? Manipular o preço do mercado constrangindo a oferta. Mas o governo faz isso. Por que a empresa não pode e o governo pode? Conveniente, não é? Isso se chama uma contradição. A legislação está contradizendo a sua própria ação política da Arcesp, né? É uma coisa que é importante. Essa redução recente, quem fez isso foi a Arcesp, não foi que é um negócio, um órgão regulador estatal, não foi a Sabesp que tomou essa decisão. É um ponto importante. Foi a Arcesp, é uma deliberação dela. Ela disse para a Sabesp, uma empresa capital público, tá no mercado de ações. A principal acionista é a Equatorial, né, que é uma empresa privada. Então é uma empresa privatizada. A pessoa fala, nossa, mas não deveria ter sido privatizada. Essa decisão, ela foi da Arcesp. Aumentar o tempo de colocar racionamento e tal. Ponto de vista óbvio administrativo aqui. Não faz isso, tu aumenta o preço. Primeiro, constrição da oferta é imoral. Agora, questão econômica agora. A oferta diminui, tu aumenta o preço. Se você não faz isso, tu é um imbecil. Ponto. Tu não entende como funciona. Tu não entende básico de economia, cara. Não sabe o que é utilidade marginal da crescente, acabou, cara. Você não é um péssimo administrador, tu não deveria estar. No caso, eu não tô dizendo que é a culpa da Arcesp, né? Que de fato foi uma deliberação da Arcesp. Eu creio que não. Com certeza o CEO da Besp sabe como resolver o problema. Aumentando o preço. Só como eu disse, tem que ter um. Assim, pleno 2025 já deveria ter um sistema de supply chain no Brasil já. Em São Paulo, principalmente, que é um país. Não, perdão, é uma cidade relativamente rica, né? Poderia ter um supply chain já. Se bem que tem um problema também federal, né? Que os impostos que a prefeitura arrecada. Nesse caso é uma empresa privatizada, né? Mas vamos supor que fosse o dinheiro de imposto, né? Não é o suficiente pra. Tipo, não é a prefeitura, o governo do estado de São Paulo arrecada, não vai principalmente pra São Paulo, mas vai pro governo federal. O que é ilógico. E uma porcentagem poderia ir pro governo federal, mas uma pequena porcentagem. Não grande parte da porcentagem, né? É injusto, né? Tipo, o que cada estado arrecada vai pro governo federal e não pros problemas que o próprio governo tem que resolver. Então, é imoral, na minha opinião, também. O Andrew Moran vai dizer no artigo The Great California Exodus, do Mrs. Whiting, em outubro de 2020. A Califórnia não só enfrenta cortes de energia, como também sofre com a escassez de água provocada pelo governo.
O Estado permitiu que a água doce limpa fluísse dos rios para o Oceano Pacífico, recusando-se a consumir o recurso natural como parte dos esforços. Guarde essa palavra. Para apaziguar os ambientalistas. Outra palavra, outro problema é que os agricultores estão isentos das restrições de água e não pagam os preços de mercado, subsídio. Mesmo assim, os moradores podem enfrentar multas, behold, de $500 por dia se tomarem banhos longos. Daí é dos Estados Unidos, tá? Califórnia. Califórnia que é o pior, assim, o maior exemplo de progressismo burro, imbecil que existe, né? Os Estados Unidos é um tipo de país que, dependendo do estado que você mora, você se lasca. É assim, porque lá tem é, um controle maior legal regional. Questão de ponto de vista de legislação e tal. Então, Califórnia, Orlando, esses lugares aí. Tu tem uma crise jurídica, cara. Positivista, né? Uma crise jurídica positivista. Você quer ver se o positivismo funciona pra melhorar a vida da sociedade? Você vai na Califórnia, tu vai ver lá. Só as merdas que acontecem. É, qualquer estado mais progressista é só da merda, cara. Então, eles beneficiam de forma seletiva as empresas. Aqui, capitalista de minha tigela, tá? Porque recebem subsídio. Eles necessitam do subsídio pra sobreviver. Pra mim, empresa que precisa de subsídio pra sobreviver, cara, tem que ir à falência. E que se lasque, cara. Não precisa de subsídio, então. Tô falando de agro também, tá? Eu não acredito em subsídio pro agro. O agro tem que se virar, cara. Linha de crédito que for, e se vira, cara. Uma empresa privada. Não tem que ter subsídio, cara. Se você não tá conseguindo comportar a sua quantidade de produção atual por uma má administração e coisa do tipo, cara. Vende empresa, fecha as portas, sei lá. Ah, mas você tá dizendo uma coisa terrível porque isso diminuiria a oferta de diversas commodities. O subsídio não resolve o problema, cara. A agricultura se beneficiou, no Brasil se beneficiou muito do subsídio. Linhas de crédito. Eu tenho um livro sobre agricultura que eu até fiz resenha no Instagram que fala sobre a história da agricultura no Brasil. E grande parte do desenvolvimento da agricultura no Brasil foi por parte de subsídio. Só que no longo prazo, tu acha que é uma forma de crescimento desse setor endógeno? Não seria melhor ele crescer por conta? Ficar dependendo de linha de crédito e subsídio continuamente? Se você cria uma dependência, tu cria uma possibilidade de aspersão, né? De você ter um não incentivo pra elas fazerem as coisas sozinhas, né? Uma coisa é uma ajuda inicial, sei lá, um crédito maior e tal, por parte do Banco Central, uma coisa. Agora você continuar isso continuamente, né? Eu creio que é um delírio, né? Então, resumo da ópera, né? Você tem vários autores, vou deixar na descrição todos os artigos. Tem a publicação sobre o tema que eu fiz no Voz Impressa, né? Eu tô como colunista lá, que é um jornal recente que é associado à alta linguagem. Tem alguns membros do próprio Discord do Liga Libertária também participando. Eu tô esperando artigos aí do Alfredo e outros irmãos de bastante economia pra eu ler, né? Porque eu com certeza tem bastante gente lá que é boa em escrever e falar sobre os temas, né? Então, eu recomendo muito pra quem quiser ter interesse em assinar, né? Eu falei sobre esse tema, falei já sobre hipercapitalismo, sobre economia e cora política no Star Wars, sobre Trump, Rússia, enfim. Hoje eu vou publicar lá um artigo sobre a queda do Império Russo, né? Que eu fiz um vídeo no canal, o episódio 69, com base no livro Collapse of Empire, do Igor Gaidar, né? Que é dos anos 90. Então, o grande ponto aqui é simples, cara. É aumentar o preço em relação à oferta. Tá baixo, ok. Tu não tem controle sobre isso porque, cara, meteorologia, cara. O tema que criou o Caos Theory, cara. Você vê os artigos do Lorenz e tal. O tema criou.
Teoria do caos, cara. Não prevê se vai chover daqui a tantos meses. Pô, esquece, mano. Não, isso não é possível de prever. Você pode fazer economicamente é aumentar o preço em relação à oferta. Proporcionalmente. De uma forma, é o preço de mercado, né? O preço tá muito alto e tira totalmente o imposto. O governo é burro, não vai fazer isso? Pelo menos diminui metade, sei lá. Diminui de forma substancial. Na minha visão, seria melhor zerar. Toda a água, acabou. É um problema sério. Então, você tira o surplus de preço inútil ali e coloca o seu preço de mercado. Mesmo assim, o ajuste de mercado vai ser em relação à oferta, então a demanda ela vai responder de acordo com o preço. Que você cria uma elasticidade maior ali. Porque a água é inelástica, mas consegue reduzir o uso, o aumento de preço. Se você ainda mais tem um controle, como eu disse, supply chain, que você consegue ver pelo aplicativo quanto você gasta no mês em tempo real. É, acho que atualizações semanais é melhor, né? Pra você não ficar louca também, né? Não vou microgerenciar as coisas, né? Eu acho que atualização a cada 5 dias, talvez. Enfim, cada 15 dias. Um próprio sistema de cybersecurity também. Em relação a isso, eu vi que no LinkedIn, que a Besp tem cara de cybersecurity na empresa. Até por razões óbvias, né? De ataques de supply chain na rede de água que é possível hoje em dia, facilmente. Bastante equipamento. Setor é controlado por equipamentos que têm Wi-Fi. Ou que são conectados a redes Wi-Fi. E isso permite. Eu lembro de ver uma revista sobre setor de energia, né? Sobre como isso poderia criar problemas no futuro em relação a ataques, né? Eu creio que o sistema de supply chain smart. Se tiver ataques, mas eu creio que. Eu creio que a informação sobre quanto água a pessoa usa é uma informação de caráter sigiloso, né? Nossa. A pessoa gasta, sei lá, tanto de água, usa tanto a tal momento, enfim. Mas tem que ter uma questão de cybersecurity, mas creio que o ponto central é tirar o imposto de água, principalmente. E ter o preço de mercado, né? Como eu disse, esse problema é um problema na Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, principalmente em grandes metrópoles, que a demanda é maior. Normalmente quem usa mais são empresas. Ah, lava rápido, velho. Essas são as empresas que usam mais. E o grande problema não é o uso doméstico, né? Com certeza. Tendo problema, aumenta o preço. É a lei das commodities mais básicas, né? Essa é a lei das commodities, cara. E como eu disse, moralmente falando, constrangir a oferta é errado. Do ponto de vista nesse contexto, reduzir a pressão também é. Porque redução da pressão é constrangir a oferta. Então, se aumenta o preço, disponibiliza formas de você visualizar esse preço. Cara, isso aqui é feito rápido, cara. Você tem uma aprovação aí por parte federal aí para receber recursos para conseguir fazer um supply chain num distrito. A informação já tá no banco de dados da Sabesp, né? Senão ela não consegue cobrar. Ela creio que ela consegue, por exemplo, a cada 15 dias enviar num celular, um aplicativo que usuário das pessoas, cadastro federal aí, usar sua conta federal pra ter acesso, PF, coisa do tipo. E aí você ter acesso aos seus gastos continuamente. E a pessoa pode meio que calcular com mais exatidão, tipo, quanto ela pode gastar e tal. Quanto ela tá gastando enquanto ela tá usando, né? Com dados semanais chegando de um banco de dados externo pra ela. Que demanda um custo, né? Mas, cacete, você consegue fazer isso, né? Isso é um problema de estado público, né? Então, como eu disse, corta o imposto, dá dinheiro pra BS fazer isso e acabou. Agora, eu creio que a margem de lucro deve ser muito baixa já nesse setor. Eu não tenho números, né? Mas eu não creio que essa margem é alta, nem ferrando. Tem que ter muito investimento em achar vazamentos,
fazer novas redes de distribuição pra você ter uma oferta maior. Enfim, é um. Creio que o custo, a depreciação dessa merda deve ser grande pra cacete, cara. Assim, de cabeça. A depreciação disso é muito alta. Custo de equipamento, essas merda deve dar erro toda hora. É, deve dar problema. Coisa de encanamento deve dar problema toda hora. Você tem um custo contínuo aí que é muito alto, né? Então, não sei se é um bom negócio, né? Enfim. Mas é isso. É o próximo episódio. Quem quiser mandar esse vídeo ou artigo da Voz Impressa pra o seu da Sabesp aí, velho.